Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo é sobre equação de Clapeyron. Mas antes da gente entender e compreender quando aplicar esta equação, vamos retomar alguns conceitos. Primeiro deles, pressão vezes volume igual a uma constante, refere-se a uma transformação isotérmica, lei de Boyle-Mariotti. Pressão sobre temperatura equivale a uma constante, transformação isocórica, lei de Charles Gay-Lussac. Volume sobre temperatura é igual a uma constante, transformação isobárica, também lei de Charles Gay-Lussac. Se a gente reunir essas três transformações, nós podemos escrever que pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante. Portanto, pessoal, se nós considerarmos 1 mol de um gás nas CNTP, nós podemos fazer uma substituição. Pressão na CNTP, 1 atm, vezes o volume de 1 mol de um gás na CNTP, 22,4 litros, dividido pela temperatura na CNTP, 0 graus Celsius, ou seja, 273 kelvins, 273. 1 vezes 22,4 dividido por 273, chegamos a 0,082. Unidade de medida, atm, vezes litro, dividido por Kelvin, vezes, eu vou inserir o mol, porque nós calculamos este valor para quantos mols? Para 1 mol de um gás qualquer, ok? Por que eu fiz esse cálculo? Para demonstrar para vocês de onde sai o que nós chamamos de constante universal dos gases. Quando a pressão está em atm, o valor dessa constante equivale a 0,082. Nesse momento, nós fizemos uma análise considerando o quê? Considerando 1 mol de gás apenas. Mas se eu tiver uma massa maior, se eu tiver uma quantidade de mols superior a 1 mol desse gás, como que a gente poderia reescrever essa equação? Bom, a gente pode fazer da seguinte maneira. Pressão vezes volume sobre temperatura é igual a 0,082 vezes N, certo? Fazendo uma reorganização, ou seja, multiplicando em cruz, nós temos PV, que é igual a 0,082 vezes N vezes T, certo? Essa, portanto, é a que nós chamamos equação de Clapeyron. Só que eu vou fazer a substituição desse 0,082 e vou reescrever a equação da forma com a qual vocês mais conhecem. PV é igual a NRT, na qual nós temos pressão, neste caso em atm, volume dado em litros, N número de mols, R é a minha constante universal dos gases e a temperatura é dada em Kelvin. Só que fique atento, se eu tiver uma pressão em milímetros de mercúrio, consequentemente o meu valor de R, o valor da minha constante universal, ele vai modificar, ele passa a ser 62,3. Para qualquer outra unidade de medida de pressão que não seja atm, nós temos um valor diferente de 0,082. Mas isso fique tranquilo que o exercício vai trazer para você, ok? Bom, então a nossa equação PV é igual a nRT, na qual nós temos aí a possibilidade de calcular o quê? Seja pressão, seja volume, seja temperatura, ou seja, o número de mol de um gás dentro de um sistema que foge a quem? Que foge a minha CNTP, certo? Então, se você tiver um exercício que correlaciona as três variáveis, nós podemos fazer a aplicação da equação de Clapeyron, desde que a quantidade de mols também seja variável. Bom, vamos analisar um exercício com a aplicação da equação de Clapeyron. Nesse primeiro caso, nós temos que o volume
ocupado por este gás é de 41 litros. A quantidade em mols desse gás equivale a 10 mols. Ele está submetido a uma temperatura de 177 graus Celsius. Portanto, a primeira coisa que eu já vou fazer aqui, ó, é converter graus Celsius para Kelvin. Basta somar mais 273, 450 Kelvin. E eu quero saber qual é o valor da minha pressão. Percebam que nesse caso eu não estou trabalhando com uma quantidade fixa, como nos exercícios anteriores. Calcule a pressão para um gás que manterá a sua massa ou a quantidade de matéria fixa. Nesse caso, o exercício te trouxe essa informação. Portanto, para que nós possamos encontrar o valor da pressão, é necessário pensar em PV, que é igual a N vezes R vezes T. Pressão é o que eu quero descobrir. Volume já foi dado em litros, certo? Número de mols, 10 vezes 0,082. Geralmente os exercícios vão trazer a constante universal dos gases para vocês, certo? Vezes a temperatura em Kelvin, 450. Portanto, nós temos que pressão vai ser igual. Está no primeiro membro, multiplicando, passa para o segundo, dividindo, certo? E nós temos uma quantidade equivalente a 10 vezes 0,082 vezes 450, 369. Portanto, a pressão deste sistema equivale a 9 atm, já que 369 dividido por 41 equivale a 9, ok? Então, este é o primeiro caso de aplicação da equação de Clapeyron. Nesse segundo caso, nós temos que a massa de 4,8 gramas de um gás X apresenta um volume de 1 litro, submetido a uma pressão de 1,5 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius. Já vou promover a conversão, somando com 273, 300 Kelvin. O que o exercício está me questionando? Qual é a massa molar deste gás? Para isso, nós vamos utilizar novamente a equação de Clapeyron, onde nós temos que PV é igual a nRT. Nós temos pressão, nós temos volume, nós temos a constante, que é 0,082, e nós temos a temperatura, que é 300 Kelvin. Detalhe, número de mols. É importante que você se lembre que número de mols nada mais é do que massa sobre massa molar. Massa em gramas sobre massa em gramas por mol. Portanto, pressão vezes volume é igual a massa sobre massa molar vezes R vezes T. Nós podemos reescrever a equação de Clapeyron substituindo o valor do número de mols pela massa e massa molar. Logo, nós temos que 1,5 vezes 1 é igual a 4,8 dividido pela massa molar que eu quero descobrir, vezes 0,082 vezes 300, certo? O que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar em cruz. Então, 1,5 vezes 1, 1,5. M é igual a 4,8 vezes 0,082 vezes 300, 118,08. Logo, nós temos que massa molar equivale a 118,08 dividido por 1,5. Massa molar deste gás vai ser equivalente a 78,72 gramas por mol. Geralmente, pessoal, nesses exercícios, os caras pedem para vocês calcularem a massa molar com qual intuito? Para determinar qual é a fórmula molecular deste gás. Só que, detalhe, nas alternativas ele vai trazer diferentes gases e aí basta você calcular a massa molar de cada um desses gases e verificar qual que está dentro do valor que você encontrou na equação de Clapeyron, ok? Bom,
essa primeira aula de Clapeyron fica por aqui e nós vamos vir com mais 2 aulas falando a respeito da equação de Clapeyron. Te encontro na próxima aula.